Laudos contraditórios e autorizações seguidas de desautorizações. Você vai conhecer agora a lamentável história de uma fazenda em Botucatu, no interior de São Paulo, que mesmo provando não ter culpa no cartório, foi multada em 3 milhões de reais pela CETESB, o órgão ambiental do estado, e agora luta por justiça. Não é uma, nem duas e nem três. São 5 multas por incêndio aplicadas pelo órgão ambiental do estado de São Paulo. O valor total, 3 milhões e 50 mil reais. A área em questão fica cercada por florestas de eucaliptos, o que representa risco. Há meses, a direção da fazenda vem pedindo autorização para manejar a área e reduzir assim a possibilidade de incêndio. Uma série de mensagens eletrônicas foram enviadas para o órgão ambiental, alertando para o alto risco. Fotografias documentando o grau de perigo que é a braquiária alta e seca durante o período de estiagem. São pedidos para que o órgão ambiental permita manejar a área e, assim, evitar novos focos de incêndio. Os documentos protocolados, pedindo uma solução por parte do órgão ambiental, se transformaram em argumentos para a aplicação de severas multas. O engenheiro florestal Maurício Nabuco, diretor da Fazenda Morrinhos, não se conforma. Você vê isso aqui. Isso aqui é um resultado de 3 anos de trabalho, por ter pedido supressão de uma área de 174 hectares, formada em braquiária, estágio inicial de regeneração. E o que me sobrou foi isso aqui, 3 milhões em multa. A Fazenda Morrinhos fica em Botucatu, região onde estão instaladas grandes indústrias de transformação de madeira e de florestas plantadas. A vivência e a experiência dos técnicos levaram à formação de equipes de brigadistas extremamente profissionais e que controlam os focos de incêndio com muita eficiência. Do alto da torre de observação, o vigia consegue identificar um foco até 15 quilômetros de distância. Os olhos treinados enxergam o perigo até sob a névoa seca dos meses de agosto e setembro. Ô Cristiano, a região da Monte Alegre tá tudo ok? Que é sério, Cristiano, tá tudo ok. Eu converso com o técnico de uma grande indústria de processamento. José Maia trabalha há mais de 30 anos na área florestal. Os incêndios, eles acontecem. Eu acredito que nós não vamos chegar numa situação em que nós não tenhamos os incêndios. E com relação à legislação ambiental, como é que você vê essa questão das multas? Por exemplo, uma área sua, acontece um incêndio numa área sua. Você recebe multa? Não tem acontecido isso, até por conta de que nós não provocamos o incêndio. A gente não tem aquela responsabilidade por ter sido o causador do fogo. Isso é uma coisa importante de ser trabalhada. Na outra empresa de processamento, o gerente florestal trabalha há 25 anos na área. Vocês têm conseguido detectar a causa dos focos de incêndio? A maioria dos focos de incêndio que a gente detectou nas nossas áreas são incêndios que a gente chama criminosos. São pessoas que passam ou jogam uma bituca de cigarro, ou ele coloca propositalmente em vários pontos da floresta. Que a gente vê que o incêndio começa, ou você vê que o foco iniciou em vários pontos do talhão. Então isso a gente caracteriza como incêndio criminoso. O engenheiro Enon mantém um relatório atualizado sobre os focos de incêndio na região onde a empresa tem parcerias. Um dos focos registrados é na Fazenda Morrinhos. A causa é tida como natural. E quando ocorrem esses incêndios, vocês notificam a polícia ambiental, tudo? Vocês levam multa ambiental? Você tem multa vocês? O que ocorre é o seguinte, se você tiver um incêndio, o que a gente faz? Acabou de controlar o incêndio, a gente faz um boletim de ocorrência na polícia ambiental, alegando o motivo do incêndio, que geralmente é criminoso, que nós não fazemos incêndio, nem queimada controlada. Mas se o órgão ambiental vier nos visitar e a gente não fez BO e não provou que nós não fomos os causadores, nós somos passíveis sim de tomar uma multa. Mas a gente não tem como prática fazer controle, queimadas nas nossas áreas. O diretor e gestor da Fazenda Morrinhos conta que fez um pedido de supressão de área. Dos 500 hectares existentes em início de regeneração, nós só poderíamos abrir 30% da área. Quer dizer, 2/3 da área teria que ficar como área remanescente. Poderíamos abrir 1/3 e 2/3 como área remanescente da área de cerrado. E nós optamos por escolher essa área, uma área de 170 hectares mais ou menos, que é exatamente no meio de todos os grandes povoamentos de eucalipto da região. Em princípio, a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, autorizou a supressão,
Meses depois, chegou a surpresa: a suspensão da autorização. Honestamente, não vale a pena. Você vê isso aqui tudo, essa papelada, os processos, o que se gasta para fazer isso. Foram 3 anos de trabalho, para no final conseguir uma multa de 3 milhões de reais. Essa turma que está aí na CETESB, que não conhece o campo, que não conhece a necessidade do pecuarista e do agricultor, está inviabilizando o estado de São Paulo. Sobre o incêndio na área da Fazenda Morrinhos, o laudo da Polícia Ambiental aponta que o fogo começou fora da propriedade. O técnico que elaborou o projeto de supressão da área tem 26 anos de experiência como consultor ambiental. Não é comum, né? Depois que é emitida a autorização, dificilmente o órgão responsável, o que autorizou, né, dificilmente ele volta atrás nessa autorização, é raro. A equipe do Terra Viva conversou com o gerente regional da CETESB na época da liberação. Logo depois da decisão da empresa em suspender a autorização de supressão e a chegada da ordem de aplicação das multas, ele foi demitido da empresa por justa causa. O engenheiro Perseu Mariani tinha 28 anos de serviços prestados à CETESB. A gente autorizou a supressão de 170 hectares. Nós assinamos porque julgamos que tecnicamente era viável, tendo em vista que a propriedade como um todo, ela já possui a reserva natural, a reserva legal, foi compromissado a recuperação e a compensação, conforme a lei estabelece, né? A Fazenda Morrinhos é considerada um exemplo de preservação e respeito às leis ambientais, duplamente aplicadas em São Paulo. Como se não bastasse o rigor do Estatuto Federal, a legislação paulista ainda acrescenta barreiras à produção. Os paulistas ainda têm de cumprir as limitações impostas pela Lei do Cerrado. Houve uma regeneração natural, comprovando que não era o objetivo da empresa em atear fogo naquela área. Nós julgamos que, como a área já estava em regeneração, por bom senso não deveria ser autuada. Registramos vários pontos onde ocorreram incêndios em várias fazendas da região. Aqui, o fogo pulou de uma área de rebrota para uma floresta já adulta. Os incêndios são recorrentes na região. Em muitos casos, os danos econômicos são todos de inteira responsabilidade e exclusivamente do produtor rural, vítima do fogo. Dependendo da intensidade da queimada, as plantas não se recuperam e a área precisa ser toda replantada. Aqui atrás fica a área em que a Fazenda Morrinhos pede a supressão. Tem uma vegetação bastante baixa, mas que oferece altíssimo risco de incêndio, porque mais adiante tem um maciço de floresta de eucalipto. O diretor da Fazenda Morrinhos monitora todas as áreas da fazenda. A empresa faz questão de seguir o que determina a lei e não entende o procedimento do órgão ambiental paulista. Todas essas fotos aqui e muitas outras que eu vou te mostrar foram enviadas para a CETESB antes da aplicação da multa e mostram o estado e o que ocorre na área. Essa é uma visão da área, a estrada vicinal cortando e a área queimada dos dois lados. Essa foi o último incêndio, dos dois lados da pista. Olha como fica a braquiária na época da seca. Vira pólvora. Mas todas essas fotos foram enviadas para a CETESB. E nenhuma delas foi adicionada ao processo. Nenhuma. Informando o risco de incêndio sempre, desde o início, desde o projeto inicial. Então você querendo colocar uma boiada para dar uma roçada... Não pode, não pode. Eles preferem que pegue fogo, que queime vegetação remanescente, que queime eucalipto, que mate a fauna e a flora, mas você não pode fazer nada contra isso. A produção do Terra Viva entrou em contato com a CETESB, pedindo entrevista para tratar sobre o caso da Fazenda Morrinhos. Num primeiro momento, a entrevista foi agendada e logo em seguida o órgão ambiental suspendeu a entrevista sob a alegação de que a fazenda entrou com recurso e que vai esperar os desdobramentos para depois se pronunciar.